Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como ficou o plano de manutenção industrial desenvolvido pela nossa equipe durante aí o nosso primeiro período do curso de tecnólogo. É, a equipe sou eu sou o aluno Gustavo da URTERRES do curso de tecnólogo em fabricação mecânica, o Anderson Antônio de Carvalho do curso de tecnólogo em automação industrial e o Henrique Francisco Moreno, do curso tecnólogo em fabricação mecânica, todos do primeiro período. Os objetivos do nosso trabalho era criar um plano de manutenção para uma empresa que nos foi passada, e a gente tinha alguns objetivos principais. Os nossos objetivos eram a redução dos papéis de checklist, porque em grande parte das empresas hoje em dia, os checklists eles são feitos em folhas de papel impresso, e isso gera um gasto desnecessário de papel e uma agressão ao meio ambiente. Um melhor armazenamento de dados, porque esses papéis que são utilizados para fazer o checklist, depois eles têm que ser armazenados, porém se você precisa voltar para achar um dado da conferência de uma máquina, isso fica muito mais difícil quando você é em papel físico. E você também, com o tempo, o papel vai se estragando e você vai perdendo esses dados. E no sistema que a gente criou, é um sistema digital, então isso vai ficando salvo e não há necessidade de ter um espaço físico só para armazenar essa parte do checklist. A melhor comunicação da parte operacional com a parte da gestão da empresa, porque no nosso sistema o gestor ele tem acesso por todo o tempo à planilha do operador, e ela vai estar sempre atualizada para o gestor consegue ver o operador atualizando a planilha em tempo real. E também a redução de falsas conferências, porque em alguns casos, os operadores só marcam que a máquina está tudo ok funcionando, porém sem fazer uma real conferência. E daí a gente tentou fazer um sistema onde isso não fosse possível. Agora vamos para a parte do sistema. Aqui está o sistema que a gente criou com base na empresa que nos foi passada. E aqui nós temos todas as máquinas dessa empresa. E eu vou entrar aqui numa máquina para exemplificar. Que, por exemplo, eu vou entrar na máquina de CNC2. Nessa aba aqui, essa é importante falar, essa aqui é a planilha que vai ficar baixada no computador do técnico da manutenção ou do gestor do setor da empresa. Ele vai ter aqui acesso a todas as máquinas, como foi dito, e aqui ele vai escolher uma máquina e vai entrar. Aqui ele vai ter acesso a como é o checklist dessa máquina e todo o período de conferência. Cada item, o seu período de conferência. Por exemplo, aqui, esses primeiros itens são itens que precisam ser conferidos diariamente. Esses segundos são itens que necessitam ser conferidos semanalmente. E, por último, os que são conferidos mensalmente. Isso aqui serve também como um backup do checklist, para caso haja algum problema com a planilha do operador, o gestor ainda saber quais são os procedimentos de conferência dessa máquina. Aqui na direita, nós temos um QR Code, que é um QR Code que ficará colado em cada máquina. Cada máquina terá o seu QR Code, que levará aqui, ó. Essa aqui é a planilha do gestor. Se o gestor clicar nesse QR Code, ele será levado a uma planilha online, que é a mesma planilha que está sendo editada pelo operador. E quando o operador lê esse QR Code, ele também é levado ao mesmo local. Por isso que o operador consegue ver em tempo real, o técnico consegue ver em tempo real o que está sendo feito pelo operador. Aqui, como exemplo, o colega de equipe Henrique vai começar a editar essa planilha como se ele fosse
estivesse fazendo o papel do operador e eu como gestor. Aqui eu tenho essa planilha, eu vou para o meu navegador e eu consigo ver aqui já, ó, que ele está editando. Aqui ele vai colocar em que semana do ano nós estamos, que no caso é a semana 26. E ele vai colocar aqui, ó, o operador, que é o Henrique, e daí tem os dias da semana, supondo uma empresa que trabalha apenas de segunda a sexta-feira, ó, e vai verificando cada item da máquina. E isso daí eu tenho acesso o tempo todo. Aqui eu também consigo editar, por exemplo, que ó, se ele tiver preenchido a semana errada, eu consigo editar isso, vai ser editado aí diretamente na planilha dele. E aqui embaixo ao lado, eu tenho o setor da conferência de performance da minha máquina, que é onde o operador vai colocar em cada dia do mês quantas horas essa máquina funcionou, quantas paradas ela teve, caso ela tiver paradas, né? E no caso dela ter paradas, quanto tempo foi necessário para reparar esses erros que ela deu. Então aqui, por exemplo, ó, se eu colocar aqui no dia 1 a máquina trabalhou 8 horas, aqui ó, a máquina trabalhou 8 horas. No dia 2, por exemplo, aqui ó, se eu colocar que ela trabalhou 7 horas, aqui embaixo já começa a aparecer nos meus indicadores de MTBF e MTTR, aqui ó, o total de horas trabalhadas dela foi 15. Se eu colocar, por exemplo, que em qualquer dia houve uma falha aqui, ó, ele já começa a aparecer aqui o número de paradas, e aqui ele já vai fazendo a conta automaticamente do MTBF dessa máquina. E é isso, esse é o nosso sistema, ele fica armazenado todo em sistema online aqui, ó, como é possível de ver, ele fica todas as planilhas armazenadas na plataforma do Office, e ele fica sempre salvo, eu consigo ver, essas planilhas aqui já estão sendo editadas há um bom tempo, e não corre o risco da gente perder todos os nossos dados. E aqui o sistema vai ser igual para qualquer máquina. Por exemplo, se eu entrar na máquina de torno aqui, cada máquina tem um checklist diferente, que foi feito com base nas necessidades de cada máquina. E aqui o QR Code, que é o que ficará grudado na máquina para o operador ver, para o operador ler com o próprio celular, ou aqui no nosso caso para o gestor clicar aqui e ter acesso à situação dessa máquina.